No Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha só o que Jesus diz aqui. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O que é que a gente aprende aqui, queridos? Essa primeira vinda de Jesus, que Jesus veio de forma humana, ele não veio para nos condenar, nos julgar e condenar. Ele veio somente com o propósito de nos salvar. Então Jesus não estava ali para julgar e condenar aquela mulher. Embora a lei dizia que ela deveria ser julgada e condenada e punida com a pena de morte, apedrejada, mas eles não entenderam essa mensagem de Jesus, que ele não veio para julgar e condenar o mundo, a ninguém, mas veio para salvar. Lá em João 3,17 vai justamente dizer isso. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17 nos traz essa revelação aí, que Deus envia o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, sabemos que essa primeira vinda de Jesus, ele não veio julgar e condenar, e nem punir ninguém. Mas nós também sabemos que virá o dia em que Jesus vai voltar, e aí sim, nesse retorno, nessa segunda volta de Cristo, ele vem para julgar, ele vem para condenar e punir. Lá em Mateus 16, 27, vai justamente dizer assim, Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aí já está se referindo à segunda vinda de Jesus. Ele vai vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Essa segunda vinda de Jesus, sim, ele vai vir como juiz. No momento ele está como advogado, advogando a minha e a sua causa perante o Pai, perante Deus. 2 Coríntios 5, versículo 10, também vai dizer assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, é a sua segunda vinda. Essa segunda vinda de Cristo, ele vem para julgar, condenar aqueles que não se arrependeram de seus pecados e não o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas essa primeira vinda, Jesus não veio julgar e condenar ninguém, ele veio só para salvar, como está escrito lá em João 3,17. Agora, que os escribas e os fariseus ali, eles não tinham entendido essa mensagem de Jesus, que ele veio para salvar. Ele não estava ali para condenar e julgar ninguém. E é por isso que eles agiram assim, sem misericórdia, sem nenhum tipo de compaixão com aquela mulher.
porque eles estavam apegados à lei. E Jesus veio abolir a lei. Jesus não veio dar continuidade a todos os preceitos da lei. É claro que tem coisas lá na lei que vão ser confirmadas e vão ser ainda seguidas na graça, na nova aliança. Mas esta aí, por exemplo, não era mais para se praticar o apedrejamento por um pecado de adultério, como aquela mulher havia cometido. Inclusive, só a observação aqui, era para trazer o homem também, mas trouxeram só a mulher. Por qual razão, nós não sabemos. Mas, na verdade, tinha que estar ali perante Jesus os dois que cometeram o ato de adultério. Então, os escribas e os fariseus, eles não entendem essa primeira vinda de Jesus, essa mensagem que Jesus vem trazendo, que ele não veio para condenar o mundo, e sim para que o mundo fosse salvo por ele, como está lá em João 3,17. Jesus vem pregando paz, amor, arrependimento, né, salvação. E aí eles não entendem isso e vão agir sem nenhuma misericórdia, sem nenhum tipo de compaixão para com aquela mulher. E Jesus quer, meu irmão, que nós entendamos que não estamos aqui para julgar e condenar ninguém. O nosso papel como discípulo de Cristo é fazer o mesmo que ele fez. Não é para julgarmos e condenarmos, mas para levarmos a salvação àquele que está perdido, àquela alma que está perdida. Jesus quer que nós entendamos isso. Jesus não quer que sejamos iguais aos escribas e os fariseus. Mas nós sabemos que, infelizmente, nos dias de hoje, nos dias atuais, ainda existem aqueles com espírito de escriba e fariseu, que está pronto para apontar o dedo, está pronto para julgar, condenar, punir, está com a pedra na mão para ser o primeiro a atirar. Mas não é isso que Jesus quer de cada um de nós. Você é um cristão, você crê em Deus, você crê em Jesus como Filho de Deus e Senhor e Salvador de nossas vidas. Não é esse o sentimento que Cristo quer que cada um de nós tenhamos. Jesus quer que tenhamos o mesmo sentimento que Ele também teve e que Ele tem. Inclusive lá em Filipenses 2, versículo 5, vai dizer isto: Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Deve haver em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Deveria haver naqueles homens, nos escribas e nos fariseus, o mesmo sentimento que também havia em Jesus. Mas o sentimento deles era de justiça, justiça humana, não a justiça de Deus. Eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. Eles estavam presos, apegados ainda à lei. E Jesus vem trazendo a nova mensagem. Jesus vem trazendo a graça para cada um de nós. Então este é o sentimento que deve haver em mim e em você, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Mas infelizmente nós sabemos que alguns cristãos, eles têm se preocupado mais em estar julgando, em estar condenando as pessoas, aqueles que estão vivendo no pecado. Eles estão mais preocupados com isto do que estender a mão para ajudar a pessoa a se levantar. Nós sabemos disso, que tem muitos cristãos, infelizmente, assim, se assemelhando aos escribas e aos fariseus daqueles dias. Não haja como eles, meu irmão. Não seja um escriba, não seja um fariseu, mas exerça misericórdia, exerça compaixão, estenda a mão, tente levantar aquele que está caído. E outra coisa que a gente observa é que Jesus, ele não abandona aquela mulher. Ele não abandonou. Por mais grave que tivesse sido o pecado daquela mulher, considerado um pecado gravíssimo, pecado de adultério, entre nós, né? Entre os homens, por mais grave que fosse, Jesus não abandona aquela mulher. E é outra lição que a gente tira aqui. Não abandone aquele que pecou, aquele que lhe decepcionou em algum momento, em alguma área de sua vida. Só porque ele se afastou da presença de Deus, pecou, caiu, não abandone. Jesus não fez isso, Jesus não abandonou aquela mulher. Estendeu a mão, estenda também a sua mão, ajude. Jesus estendeu a mão para aquela mulher. Jesus, na verdade, advogou a causa daquela mulher, se colocou ali como advogado. E Jesus realmente é aquele que advoga todas as nossas causas.
advoga todas as causas diante do Pai, diante de Deus. Lá em 1 João 2, versículo 1, vai dizer assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só que maravilha. João está dizendo aí em 1 João 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que vocês não pequem. Mas todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é quem advoga as nossas causas, meu irmão. Todos nós já nascemos condenados à perdição, condenados ao inferno. A única chance de nos livrarmos desta condenação é se nós entregarmos as nossas vidas nas mãos de Jesus, nas mãos do nosso advogado. É Ele que advoga a nossa causa. Não há outro, não há ninguém que possa advogar a sua causa diante de Deus. Ninguém. Jesus é o único que tem o poder de advogar a nosso favor. É a única chance que nós temos de nos livrarmos da condenação, que nós já nascemos condenados. Você e eu, nós já nascemos condenados ao inferno. Mas Jesus é quem nos livra desta condenação. João 10, versículo 9, ele próprio vai dizer assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha só, Jesus mesmo é que está dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Eu não sei qual é a porta que você está batendo, tentando adquirir a sua salvação, tentando adquirir as bênçãos de Deus. Mas se não for a porta Jesus, você está batendo na porta errada. Se a porta que você está batendo não for Jesus, meu irmão, você está enganado. Você não vai obter a sua salvação. Você não vai ter vida abençoada. Ele está dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Agora, observação aqui. Existe alguma causa que Jesus não advogue? Existe alguma causa que Jesus não se coloque como advogado nosso? O que é que você acha? Existe alguma causa que ele não se coloque como nosso advogado? Infelizmente existe. Ele não advoga a causa daqueles que o rejeitam. Ele não advoga a causa daqueles que não o confessam como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus, meu irmão, ele precisa dessa nossa confissão. Ele precisa do nosso arrependimento para ele se colocar como nosso advogado diante de Deus. Se você quer Jesus como seu advogado, abençoando a sua vida e lhe dando salvação eterna, você precisa confessar o seu pecado diante dele e se arrepender. Crer nele e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. 1 João 1, versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós precisamos confessar. Se nós confessarmos diante dele que nós somos pecadores, que nós temos pecado e nos arrependermos, aí 1 João 1,9 diz que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, meu irmão, a gente vai ver aqui a diferença, né? Vamos perceber nesse episódio desta mulher de João, capítulo 8, intitulada como mulher adúltera. Nós podemos perceber aqui nesse episódio a diferença entre a lei e a graça. A lei estava mandando ali julgar e condenar aquele ato pecaminoso daquela mulher. Nós podemos ver isso lá em Deuteronômio 22, 22, que vai dizer assim, Deuteronômio 22, versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. É o que a lei dizia lá em Deuteronômio 22, 22. Mas na graça, Jesus nos manda usar de quê? De misericórdia.
Jesus nos manda usar de compaixão. Jesus nos manda perdoar. A pessoa pecou, se arrependeu, perdoe, meu irmão, perdoe. Quantas vezes? Pedro fez essa pergunta para Jesus. Sim, eu perdoo, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? A vida toda? Jesus vai dizer, sim, vida toda. 70 vezes 7. Não perdoe apenas 7, mas 70 vezes 7. Está lá em Mateus 18, 21 e 22. Essa declaração de Jesus. Agora imagine, se Jesus não estivesse ali naqueles dias, naquele episódio, naquele momento, se Jesus não estivesse vindo já e não estivesse no nosso meio naqueles dias, perante a lei, aquela mulher realmente seria julgada e condenada à pena de morte, por apedrejamento. Mesmo se ela suplicasse ali por um perdão. Aqueles homens não iriam perdoar, porque a lei mandava matar a pedradas, matar por apedrejamento, tinha que ser punida, tanto o homem como a mulher. Como eu disse, não sei por que razão trouxeram só a mulher, tinha que trazer o homem também. Agora imagine, aquela mulher foi salva ali por Jesus. A salvação daquela mulher, naquele momento de não ser apedrejada, foi Jesus. Se Jesus não estivesse ali naqueles dias, aquela mulher seria julgada, condenada perante a lei à pena de morte, mesmo se ela suplicasse ali o tempo todo por perdão. Está vendo você? Que a graça nos conduz até o Senhor. A graça nos leva à salvação. A graça nos dá a chance de nos arrependermos, de nos reconciliarmos novamente com o Senhor. Aproveite essa graça que Deus nos deu através de seu Filho Jesus. Você só vai alcançar esta graça se entregar sua vida para Jesus. Não tem como você alcançar essa graça de Deus se você não se comprometer com Cristo, com os seus ensinamentos, com a sua palavra, se você não crer nele. Se você não fizer dele Senhor e Salvador de sua vida, não tem como você alcançar essa graça de uma outra forma. Se alguém está lhe ensinando que há outros caminhos que estão te levando a Deus, que você vai alcançar essa graça de Deus, estão mentindo para você, meu irmão. Estão lhe ensinando preceitos de homens, não preceitos de Deus. Não preceitos que provêm da palavra de Deus. E nós vamos ver que na graça nós temos sempre uma nova chance. Você tem sempre uma nova chance na graça. Basta você se arrepender, confessar seu pecado e pedir perdão. Então não espere mais tempo. Não espere o tempo passar. Não fique perdendo tempo. Aproveite essa nova chance que Deus está nos dando todos os dias. Aproveite com todas as suas forças. E não deixe essa chance passar. Na graça nós temos sempre uma nova chance. Mas pode chegar o dia que essa chance vá-se embora. É no dia que Jesus voltar ou no dia que nós morrermos. Às vezes a pessoa fala assim, antes de Cristo voltar eu me entrego para Jesus. Eu me reconcilio. Eu tenho a minha salvação. Sim, mas se Jesus não voltar e você morrer hoje, tem tantas pessoas morrendo de uma hora para outra, infarto, mal súbito. São tantas as enfermidades, meu irmão, que podem nos levar hoje. Você morreu hoje, Jesus voltou para você hoje. E aí, você morreu com Cristo ou sem Cristo? Você morreu salvo ou perdido? Essa escolha, essa decisão, somos nós que tomamos. Então não perca seu tempo. No tempo da graça, nós temos sempre uma nova chance. Basta que você se arrependa, basta que você confesse os seus pecados diante do Senhor e peça perdão a Ele. Não perca mais tempo. O que você tem feito com essa nova chance que Jesus tem lhe dado? Você tem aproveitado? O que você tem feito com essa nova chance? Você tem aproveitado essa nova chance para voltar ao pecado? Para voltar a pecar? Olha só o que Jesus vai dizer para aquela mulher no versículo 11. João 8, versículo 11. Jesus vai dizer, vá e não peques mais. Né? Vá e não peques mais. Jesus vai dizer assim para aquela mulher. Jesus vai perguntar no versículo 10. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela vai responder para Jesus.
Não, Senhor, ninguém. Então Jesus vai e diz para ela: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não condenou realmente aquela mulher. E ele não veio para condenar. Mas ele disse para ela: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ele deu uma nova chance àquela mulher. E eu acredito que aquela mulher aproveitou com todas as suas forças essa nova chance que Jesus lhe deu. Ela iria ser morta. E Jesus lhe dá essa segunda chance, essa nova chance, e eu acredito que ela tenha aproveitado. Mas ele fala: vai, não peques, mas ela não voltou. Eu acredito que ela não voltou para o pecado. Só que infelizmente nós sabemos que muitos, meu irmão, têm aproveitado essa nova chance para voltar para o pecado, para voltar a pecar. E qual é a consequência de quando você tem uma nova chance, tem seus pecados perdoados, absorvidos, porque você teve um encontro com Jesus, como aquela mulher teve um encontro com Jesus, e depois abandona Jesus e volta novamente para o pecado? Qual é a consequência disso? Jesus disse para aquela mulher: vai, não peques mais. Consequência disso, meu irmão, é que sua vida vai se tornar pior do que o que era. Sua vida era ruim antes do seu encontro com Jesus. Se você abandoná-lo e voltar para a vida que tinha antes, voltar para o pecado, a Bíblia nos garante que a nossa vida vai se tornar pior do que o que era antes. Você já achava a sua vida ruim, você vai achar agora ela 10 vezes mais ruim ainda. Olha um episódio que aconteceu também aqui em João 5. João 5,14, está escrito assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele está dizendo essas palavras aqui para um homem que há 38 anos estava coxo, paralítico. E ele cura aquele homem. Aquele homem volta a andar depois de 38 anos, meu irmão. Só que ele faz questão de enfatizar. Em João 5,14 ele diz, aquele homem, vai dizer assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha só, Jesus está dizendo que se aquele homem voltasse à vida de pecado, ia acontecer coisa pior ainda àquele homem. Pior do que já tinha acontecido. Então a vida daquele homem ia se tornar pior do que o que era antes. Lá em 2 Pedro 2, versículo 20 e 21, vai dizer assim também: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O texto aqui está dizendo que se depois de nós termos escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos deixarmos nos enredarmos de novo e sermos vencidos pelo pecado, pelas coisas do mundo, o nosso último estado vai se tornar pior do que o primeiro. Se o nosso primeiro estado antes de conhecer a Jesus já era ruim, depois que nós o conhecermos e o abandonarmos, nosso último estado vai ficar pior do que o primeiro. Está aí em 2 Pedro 2,20, dizendo isso. Aí vai dizer assim, no 21, pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aí faz a comparação no versículo 23. Com este aí vai acontecer o que acontece com certo adágio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então aquele que conhece a Jesus e volta para o mundão, para a vida de pecado, é comparado àquele cão que volta e come o seu próprio vômito. É comparado à porca que depois de lavada volta para o chiqueiro, volta para o lamaçal.
Irmão, e o que a gente vai aprender aqui também, nesse episódio, que narra aí a mulher adúltera, a mulher que adulterou, é que depois de tudo, Jesus, eu vou lhe citar aqui, deixar você situado do contexto. Jesus, ele estava no templo, capítulo 7 de João, está acontecendo ali a festa dos tabernáculos, e Jesus está no templo ensinando, o dia todo. Eram 8 dias de festa, a festa dos tabernáculos. E no capítulo 7 vai dizer que ele está ali no último dia da festa, o grande dia da festa. Lá em João 7,37, mais precisamente, você vai ter essa informação. No último dia da festa, no grande dia da festa, Jesus está ali, no templo ensinando. Então ele ficou aqueles 8 dias ensinando ali no templo. No último dia, quando encerra o dia, tardinha já anoitecendo, ao invés de Jesus ir dormir, descansar, o que é que no capítulo 8 inicia já dizendo: Jesus, entretanto, foi para onde? Para o Monte das Oliveiras, orar, ter comunhão com o Pai. No versículo 2 de João 8 já vai dizer que de madrugada ele volta novamente para o templo, e todo o povo foi ter com ele, e assentado eles os ensinava. Então no último dia da festa, a gente deduz, né? Jesus já cansado, esgotado, estressado talvez. Dias estressantes, né? Aqueles 8 dias de festa, Jerusalém cheia, era a maior festa que acontecia, a festa dos tabernáculos. E Jerusalém estava cheia, muita gente. E Jesus está lá. Jesus está ali, todos os dias no templo ensinando àquele povo. E Jesus, da tardezinha para a noite, ele, ao invés de descansar e dormir, ele vai para o monte. E de madrugada ele volta. A gente poderia imaginar que Jesus fosse descansar, fosse dormir. E por que Jesus não foi dormir, meu irmão? Por quê? O que você acha? Eu imagino que Jesus não foi dormir porque ele precisava realmente se encher mais. Porque ele estava como homem, como ser humano. Jesus, apesar de ser Deus, Jesus naqueles dias ali, ele também estava como homem, sendo tentado em todas as coisas. Como homem, como ser humano. Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. E ele precisava se encher mais. Então, no último dia da festa, mesmo cansado, quando finda o dia, ao invés de ele ir para casa, ele vai passar a noite toda orando ao Pai. Porque Jesus estava passando, meu irmão, por dias difíceis. Dias difíceis. E o que é que a gente aprende aqui? Que dias difíceis requer maior comunhão nossa com Deus. Dias difíceis requer maior comunhão com Deus. E nós estamos passando também por dias difíceis. Nós estamos vivendo praticamente o princípio das dores. Acontecimentos que irão preceder a vinda de Cristo. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Em 2 Timóteo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3, versículo 1 diz isto. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, e tempos difíceis requer uma maior comunhão com o nosso Deus. Como está a sua comunhão com o Senhor? Como está a sua comunhão com Deus? Você tem buscado essa comunhão com o Senhor todos os dias? De que forma eu posso manter essa comunhão com o Senhor? Meu irmão, oração, ore mais, leia a palavra de Deus. Se você já lê, leia mais e se envolva na obra do Senhor. Se envolva na obra de Deus. A obra de Deus se resume em você amar o seu próximo como a você mesmo. Se envolva, se você faz parte de uma igreja, se envolva na obra do Senhor lá na sua igreja. Não fique se esquivando não, dizendo que está cansado, que não quer compromisso com nada. Se precisar de você, você até ajuda, mas você não quer se comprometer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se comprometa. Deus quer compromisso. Você não tem tantos compromissos com as coisas do mundo? Por que com as de Deus não pode ter? A gente se compromete tanto com as coisas lá fora. Se surgir 2, 3, 4, 5 trabalhos, a gente se compromete, né? Por quê? Porque a gente quer ganhar mais dinheiro.
Agora, na obra de Deus, ninguém quer se comprometer com nenhum trabalho. Imagine se colocar 2, 3 para ele se comprometer. Mas você não sabe o que você está perdendo. Porque muito mais vale as bênçãos de Deus do que todo o dinheiro desse mundo, meu irmão. Com as bênçãos de Deus você vai dormir tranquilo. Você vai ter paz na sua vida, você vai ter alegria. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às aflições que você venha a passar. Com as bênçãos de Deus, você é feliz. Mesmo em meio a tudo isto, mesmo em meio ao caos, você é feliz e você consegue ter paz. Coisa que o dinheiro não vai te dar. E o que adianta você se comprometer com tantas coisas no mundo para ganhar tanto e não querer se comprometer na obra de Deus? Então, você quer ter comunhão com Deus? Ore mais, leia mais a palavra e se envolva na obra do Senhor. Tempos difíceis requer uma maior comunhão, meu irmão. Jesus estava vivendo naqueles dias ali, aqueles 8 dias de festa dos tabernáculos, dias difíceis. Jesus estava ali sofrendo ameaças de morte. Os escribas, os fariseus e os principais sacerdotes mandaram até prender Jesus no capítulo 7. Os soldados só não prenderam, sabe por quê? Porque ficaram maravilhados com as palavras que Jesus estava falando. Aí voltaram para as autoridades e falaram: nós não conseguimos prender aquele homem, porque nós nunca tínhamos visto alguém falar como aquele homem falou. Olha que maravilha. Mas os escribas, os fariseus e os sacerdotes estavam ali no encalço de Jesus. Estavam sendo dias difíceis para Jesus. Tanto que no último dia da festa você vai ver o relato aí de que ele não vai para casa descansar. Ele vai passar a noite toda em comunhão com o Pai. E nós estamos vivendo também dias difíceis, tempos difíceis. Dias difíceis, tempos difíceis requer de nós uma maior comunhão com Deus. Então não perca tempo não. Leia mais, ore mais, se envolva na obra de Deus. Amém? Eu vou encerrar aqui no versículo 6. Versículo 6 vai dizer que isto eles diziam, tentando para terem do que o que acusar. Eles levam a mulher até Jesus. Diz: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? No versículo 6 vai dizer: isto diziam eles tentando a Jesus, para terem do que acusar a Jesus. E qual é a lição que nós tiramos aqui, meu irmão? Que aqueles que não têm Jesus sempre irão tentar nos acusar de algo. Sempre irão tentar armar alguma situação para terem do que nos acusar. Nós que somos seguidores de Cristo, nós vamos sofrer também essas situações aí, ó. Eles armaram uma para Jesus ali para terem do que o acusar. Porque se Jesus diz apedreja, Jesus estava em sintonia com a lei. Só que naqueles dias ali, Israel, o povo judeu, estava sob o domínio de Roma. Eles não podiam fazer nada que Roma lhes autorizasse a fazer. Por exemplo, matar alguém, Roma não autorizava eles matar a ninguém. Só quem podia dar o parecer de pena de morte para uma pessoa eram as autoridades romanas. Então, se Jesus diz mata, apedreja, eles iam tendo que acusar Jesus. Eles iam correndo lá para o governador e ia dizer: ó, infringiu a lei romana, mandou matar um homem, uma mulher. E prova disso que você vai ver que eles queriam o tempo todo matar Jesus. Mas para poder terem a autorização de matar Jesus, eles foram até Pilatos. Pilatos que teve que autorizar eles matarem a Jesus Cristo. Aí eles vão e crucificam Jesus e o matam. Mas eles não poderiam matar Jesus sem que houvesse uma autorização do governante de Roma. Então o governador Pilatos autoriza, eles vão e matam a Jesus. Então, se Jesus diz ali, mata, pode matar, apedreja, eles iam ter do que acusar. E o texto está dizendo, no versículo 6, isto eles diziam tentando a Jesus para terem do que o acusar. Você entendeu? Se Jesus também absorve e diz não,
Ninguém é para apedrejar esta mulher. Aí eles iam acusar Jesus de que Jesus estava desobedecendo a lei de Moisés, a lei dada por Deus através de Moisés. Eles queriam algum motivo para acusar Jesus. Jesus sabiamente, Jesus diz: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então Jesus não disse nenhuma coisa e nem disse outra. Jesus jogou para a consciência deles. E diante de suas consciências, nenhum teve a coragem de atirar a primeira pedra. Porque qual deles ali que não tinha pecado? Qual de nós que não temos pecado? Quem é que não tem pecado, meu irmão? Quem é que não peca? Não existe. Então aqueles que não têm Jesus, meu irmão, sempre irão tentar ter ou achar um motivo para nos acusar. Cuidado. Eles vão armar sempre uma situação para depois ter que lhe acusar. Você que é seguidor de Cristo, seguidor de Jesus, cuidado. Sempre irão dizer assim: isso não tem nada a ver. Tem nada não, pode fazer, pode dizer, pode proceder assim, não tem nada a ver não. Então cuidado, meu irmão, com quem você anda, com quem você conversa, cuidado com o que você diz, porque eles podem usar isso, aquelas pessoas que não têm comprometimento com a palavra, eles podem usar isso para terem do que lhe acusar. Foi o que queriam fazer com Jesus. E a gente ainda vai ver no versículo 6, para encerrar aqui, que Jesus ele vai se inclinar na terra e começa a escrever na terra ali com o dedo. Ele não responde logo aos escribas e aos fariseus. Quando diz aí no versículo 6 que eles levam ali a mulher diante de Jesus e diz que na lei mandava que apedrejasse, e ele, o que ele diria a respeito daquela situação? E o versículo 6 vai dizer que isso eles estavam fazendo para tentar a Jesus, para terem do que o acusar. Aí no versículo 6 ainda vai dizer assim: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Observe que Jesus não dá logo uma resposta para ele. Jesus já poderia dar uma resposta na bucha, Pá, faz isso. Não. Jesus ganha tempo, meu irmão. O que é que a gente vai aprender aqui? Jesus está refletindo na resposta que vai dar. Tinha que ser uma resposta sábia, uma resposta que desarmasse eles. E Jesus começa então, eu penso que Jesus ali está ganhando tempo, porque Jesus estava como homem, meu irmão. Jesus é Deus, mas Jesus também é 100% homem ali naqueles dias. E Jesus, como diz lá em Hebreus, em todas as coisas foi tentado, mas ele não pecou. Então ele estava sendo tentado a dar uma resposta ali, que ele poderia sofrer uma acusação. Aí quando eles chegam ali e diz: Senhor, e tu, o que dizes? Essa mulher a lei manda apedrejar, e tu, o que dizes? Jesus simplesmente, no versículo 6, vai dizer que Jesus se inclina e começa a escrever na terra com o dedo. No versículo 7 vai dizer assim: como insistissem na pergunta. Isso quer dizer que Jesus demorou para dar resposta. Eles começaram a insistir na pergunta: Senhor, a lei manda apedrejar, e tu o que dizes? Eles começam a insistir, Jesus está ganhando tempo. No versículo 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E o que é que nós aprendemos aqui? Que nós não podemos ser precipitados no nosso falar, no nosso agir. Nós devemos refletir, pensar aquilo que nós vamos falar. Nós precisamos refletir e pensar naquilo que nós vamos fazer. Nunca seja precipitado. Inclusive lá em Provérbios, Jesus não foi precipitado. Jesus ganhou tempo para pensar a resposta exata que ele tinha que dar. Provérbios 19, versículo 2, diz assim: não é bom proceder sem antes refletir, e peca aquele que é precipitado. Olha só, profundo isso aqui. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem antes refletir, e peca aquele que é precipitado. Não seja precipitado. Não queira ter uma resposta pronta sempre para dar naquele momento exato. Se preciso for, peça até um tempo. Vou pensar, vou analisar, vou refletir. Tiago 1, versículo 19 diz que todo homem esteja sempre pronto para ouvir e seja tardio para falar. Então nós devemos estar sempre prontos para ouvir e sermos tardios para falar.
e tardios também para se irar. E no versículo 20, Tiago 1, versículo 20 vai dizer, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira não produz a justiça de Deus, meu irmão. Então seja sempre pronto para ouvir, seja tardio para falar. Reflita antes de falar. Tenha como exemplo aqui Jesus. Chegaram ali acusando, ele simplesmente se inclinou no chão e começou a riscar o chão. E como eles viram que Jesus demorou, no versículo 7, João 8, versículo 7, vai dizer que eles insistiram na pergunta. Mestre, nos responda, nós queremos saber. O que é que tu dizes? A lei manda apedrejar esta mulher e tu, o que é que dizes? E Jesus está ganhando tempo, eles insistindo. Jesus dá a resposta certa, na hora certa, meu irmão. Que sejamos assim também. Seja prudente, não haja nunca de forma imprudente. Reflita, pense antes de falar ou fazer qualquer coisa. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família.